Você já imaginou entrar em uma história tão insana que até seus amigos não acreditariam? Já passou pela situação de ser surpreendido de um jeito totalmente inesperado? Hoje eu vou contar pra vocês uma trollagem épica envolvendo um fake que se transformou na melhor história do mundo entre a galera. Fica comigo porque essa aqui é uma aventura pra você. Bem, primeiro contextualizando, eu tenho um grupo de amigos onde nem todos são do mesmo estado e alguns são do Amapá. Inclusive, talvez eu acho que a maioria e eu não tô me recordando agora. Esses amigos fazem todos parte do IF, do Instituto Federal do Amapá. E isso facilitou muito a minha aproximação deles e eu vou contar toda essa história. Vamos lá. Para começar, eu entrei no site ForDevs, que é um site feito para desenvolvedores, onde ele gera identidades e aleatórias, assim, gerando CPF, identidade, enfim. E aí eu pensei, por que não criar um personagem que seja charmoso, heterotop, mas com um quê de esquisito, deslocado? E assim nasceu o Doug Renan. Mas criar o nome foi só o começo, porque a parte mais trabalhosa foi a aparência. As fotos de IA na época não eram nada convincentes, então eu resolvi fazer o seguinte. Eu peguei 2 fotos de ex-amigos de infância que realmente existem e eu usei o FaceApp para juntar os dois. E o resultado foi esse visual aí único e totalmente inusitado para o nosso personagem. Bom, e dentro desse grupo existe o Saulo, que é um dos meus amigos. E o plano era infiltrar o Doug no círculo do Saulo. Mas como? A gente seguiu cada um dos amigos dele no Instagram e criamos uma história toda trabalhadinha. A gente contou que o Doug havia se mudado de outro estado e que ele tinha acabado de se matricular no curso de alimentos do Instituto Federal, onde o Saulo estudava, como eu falei. Mas para dar aquele toque de realismo, a gente disse que a conta do Doug era nova, porque a antiga tinha sido hackeada, enfim, é aquela historinha mesma de sempre. Então começou a parte mais divertida, as conversas. A gente teve 3 trocas de mensagem ali com 3 pessoas que se tornaram mais icônicas assim na jornada do Doug e ajudou a cimentar o boato entre a galera ali do Saulo. Eu vou ler elas aqui pra vocês. Primeiro foi esse cara veio falar comigo e ele falou: "Oi, você é do campus Macapá? Boa noite." Aí eu falei: "Oi, sou sim." Aí ele falou: "Pois é, não recordo de ti." Isso já gerando uma desconfiança. Aí eu falei: Quis. Acabaram de falar comigo falando a mesma coisa. Tô sendo transferido lá do Rio Branco pro IF aqui de Macapá." Aí ele falou: "Ah, sim. Ainda tô naquela correria de mudança. Você faz alimentos?" Aí ele, já com um tom de desconfiança, falou: "Então você nunca foi pra aula ainda, né?" "Não, estradas. Mas conheço boa parte da galera de alimentos." Aí eu falei: "Não, eu só fiz uma visita com minha mãe, mas só isso." Isso pra eu validar o ponto que eu já estive no IF e gerar uma conexão ali. Aí ele falou: "Ah, sim, legal. Vai começar quando?" Aí eu falei: "Não sei bem, cara. Na semana do dia 12, muito provavelmente." Aí ele falou: "Ah, sim, ok." A segunda conversa que eu tive foi bem longa. Começou com essa pessoa aqui e ela veio perguntando: "Moço, desculpa perguntar, mas quem é você? Na sua bio diz que você é de alimentos, 3º semestre, mas eu juro que eu nunca te vi pela escola." Aí eu falei, já meio alterado assim: "Ué, tá no nome." Esquece. Tô sendo transferido ainda. Minha mãe e eu somos de Rio Branco. Sou do IF de lá e pedi transferência." "Sim, entendi. Boa sorte então." Aí eu falei: "Minha mãe é servidora pública, né? Acho que dá pra dar um jeitinho." Aí ele falou: "Entendi. Achei estranho você ter me seguido seguindo uns amigos meus e tipo, ninguém te conhecia e tava na bio que era do 3º de alimentos. Agora tá explicado." Eu falei: "Sim, eu falei com o Lucas mais cedo. Não sei se você conhece, ele é de alimentos. Isso eu vou falar logo depois." Aí ele falou: "Conheço ele. Eu ia até perguntar pra ele se era da turma dele, só que eu esqueci." Bom, o outro veio e falou: "Boa noite." Eu falei: "Boa noite, irmão." Aí ele: "Irmão, desculpa a pergunta, mas você é do superior?" Aí eu falei: "Não, cara." Aí ele: "Ué, você é do 3º ano? É que estamos criando uma teoria de que você era do superior." Aí eu falei: "Eu era do IF lá do Rio Branco. Pedi transferência recentemente. Tô me mudando agora." Aí ele falou: "Quê? Jura? Sério? Caraca." Aí eu falei: "Sim, minha mãe é servidora pública e foi transferida. Aí eu tive que vir com ela. Eu ainda tô tentando conhecer a galera do IF, seguindo o pessoal, enfim." Aí ele falou: "Ah, tá. É que minha turma e a outra turma de alimentos tava confusa. Quem diabos é esse mano?" Aí eu perguntei: "O pessoal é muito unido?" Isso já pra eu entender mais ou menos como era a dinâmica lá. Aí ele falou: "A minha turma é, e a outra também. Eu vendo por fora e tal." Bom, essas foram as 3 conversas que eu tive, no geral. E pode ver que todo mundo tava muito desconfiado comigo e não sabia muito bem pra onde ir. E depois de eu explicar toda a lore que eu inventei da minha cabeça, o pessoal ficou mais tranquilo. Claro que, como era de se esperar, os Saulos e amigos dele começaram a desconfiar.
A cada mensagem a tensão aumentava, mas mesmo assim o boato se espalhava. O tal novo aluno já era assunto em todas as salas do IF. E pra dar ainda mais veracidade, ainda criamos um personagem extra, a prima do Doug. A ideia era bem simples, ela era interpretada pela minha amiga, Canile, e ela tinha um namorado e completava a narrativa. No final das contas, serviu só pra reforçar a história do Doug, mas fez toda a diferença no clima. Bom, depois de tanta confusão e de ver o boato invadir todas as salas, chegou o momento da verdade. Em uma conversa final com o Saulo, resolvemos revelar tudo. Aqui eu vou dar um contexto maior, porque o Saulo, ele tem Instagram privado, então eu tive que pedir pra seguir ele várias vezes pra ele finalmente me aceitar e eu conseguir mandar mensagem. Então vamos lá. Oi, Saulo. Desculpe incomodar. Eu tô atrás de uma pessoa de mineração do IFAP com urgência. Isso era só pra chamar a atenção dele. Sei que andei perturbando um pouco o seu Instagram, mas é urgente. É sobre a Gabi, sobre de uma coisa. Ele me respondeu 2 dias depois. Que coisa? Aí eu falei, Saulo, não é pra isso vassar pra ninguém. Você é de mineração, né? Eu não sei o que ela faz, mas toma cuidado que eu ouvi coisas muito ruins ao seu respeito. Aí ele falou, será que ficaram sabendo de sábado no bar da vila? Aí eu falei, cara, acho melhor você ficar de olho, só isso que digo. Se descobrirem sobre isso, minha reputação já era, no caso do sábado no bar da vila. Era meio bizarro, porque eu tava testando ele tava me testando, porque os dois estavam com aquela desconfiança, e essa história de Gabi e tal, foi totalmente inventada da minha cabeça também, só pra movimentar a conversa. Aí eu falei, não tenho intimidade com você pra perguntar, fica de olho, cara. Aí ele falou, é algo muito horrível. Eu falei, certo. Isso foi dia 12 de junho, e pra vocês verem quanto que a trollagem demorou por uns meses. 5 de julho, eu falei, Saulo, eu posso ir aí na fazendinha pra gente se encontrar? E aí eu mandei o endereço dele, seu endereço, né? Eu queria dar uma assustada nele, tá ligado? Só pra ele entender com o que ele tava mexendo. Aí ele falou, não, eu moro no Renascer, isso são bairros lá de Macapá. Aí eu falei, ué, foi me passado o contrário. Aí ele disse, acho que me confundiram com um amigo meu que mora nesse mesmo endereço. Isso ele tava tentando desviar, ali ele tava com muito medo, depois ele me revelou isso. Aí eu falei, de qualquer forma, posso ir até aí? Aí ele falou, eu posso ir até você também, onde você fica. Agora eu tô na academia, quer vir aqui? Aí qual? Um Nick Fit, meio longe pra mim. Eu pago Uber, sério? Sim, vou falar com meu vizinho Juan aqui, ele é muito seu fã também e quer te conhecer. Aí ele vai comigo. E eu comecei a ligar incessantemente pra ele, tipo assim, liguei pra caralho. Eu falei, atende pra gente combinar, tudo errado. A gente combina certinho, legalzinho, quero te conhecer e te contar uma coisa. Ele falou, me conta aí, você já foi pro campus Macapá alguma vez? Aí eu falei, não quero falar sobre isso agora, mas sobre o nosso encontro. Aí ele falou, a gente se encontra por lá. Aí eu falei, precisa ser agora. A gente junto, toma um picolé, come algo, conversa. Eu e você. Ele falou, tenho intolerância. Aí eu falei, então não come, seu bosta. Aí ele falou, pede um Uber aqui pra casa, moro no Parque Continental. Ele passou um endereço aqui que não é o dele. Eu falei, ok, qual é o número? Ele mandou outro número aí que também não é o dele. Aí ele falou, só avisa quando for pra eu autorizar o porteiro à sua entrada. Eu disse, vou checar se é seguro, não te conheço, pode estar querendo me sequestrar. Aí ele, cuidado que tem umas bocas de fumo antes do condomínio, vão te pegar pra virar esposa deles. Malacos de lá são perigosos. Falei, então vamos para um canto ou público. E ele disse, aqui em casa é seguro. Aí eu falei, brother, eu não te conheço, beleza? Aí ele disse, eu também não me conheço direito. E eu continuei ligando. Ele falou, não gosto de ligações. Aí eu falei, tu é muito chato, sou cauteloso. Eu falei, me atende. Ele, não. Aí eu falei, posso ligar para... Aí citei o nome da mãe dele. Aí ele falou, minha madrasta não atende também. Aí eu falei, é sua mãe, não madrasta. Ele, não, te passaram a informação errada, como sempre. E eu falei, não, amigão, tá aqui o nome inteiro da sua mãe. Ele falou, o nome da minha madrasta. Aí eu falei, seu CPF é tal. Isso pra já assustar o cabo, tá ligado? Falando, eu tenho todos os teus dados. Ele falou, errou. Aí eu disse, com o nome completo, Saulo... que é o nome dele de verdade. E ele é 028, não 027, no caso é o começo do CPF. Aí eu falei, haha, tá tentando convencer quem? E ele disse, não podemos ser amigos se você não sabe meu CPF direito, vou ter que te bloquear, Renan. Isso ele tava se cagando de medo. E aí, no final, eu mandei uma fotinha minha e revelei toda a trollagem. E foi assim que o Doug Renan se tornou uma lenda entre a gente. Uma trollagem planejada por meses, que envolveu muita coisa aí, muito combinados com a Camille, combinados com o grupo que a gente tá, enfim, foi a melhor pegadinha de todas. Enfim, essa aqui foi a história, esse foi o fake que eu criei e acho que não tem nada parecido aqui no YouTube, ao menos eu nunca vi, e é isso. Já pensou em fazer algo assim desse tipo? Fala aqui nos comentários pra mim, compartilha, dá like, é isso, um beijo e muito obrigado por ter assistido até aqui.